Lucas 24:32. Perguntaram-se um ao outro: não estava ardendo nosso coração dentro de nós enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Queridos, como eu estava dizendo, né, Jesus veio e pregou, né, sobre essa terra durante 3 anos do seu ministério. Ele instituiu aí seus discípulos, apóstolos, e Jesus morreu. Imagine para aqueles que estavam com ele, né, a decepção, porque eles estavam cheios de expectativa. Muitos olhavam no plano físico, no plano material, e achavam que Jesus seria um tipo de governador, um rei, alguém que traria o seu reino físico aqui para essa terra. Mas o reino de Jesus é um reino celestial, né? E o seu projeto é um projeto para a outra vida, né? A vida eterna. Jesus, o seu reino é espiritual, apesar de atuar plenamente, né, no mundo físico. Mas Jesus estava falando de um governo espiritual, né? E os discípulos achavam que ele seria aquele que viria e libertaria o povo da escravidão dos romanos. Então eles estavam cheios de expectativa. E agora esses discípulos, né, ou 2 deles, eles partem, né, para Emaús, uma cidade que ficava a 11 quilômetros de Jerusalém. E no caminho, né, um personagem se aproxima deles, começa a fazer pergunta e eles não reconheceram que era o próprio Cristo. Jesus estava ao lado deles e começou a questionar: o que é que vocês estão falando aí no caminho? E eles falavam: só você é estrangeiro aqui que não ouviu falar sobre Jesus Nazareno, né? Nós achávamos que seria ele que ia remir o povo, que ia realmente fazer uma revolução aqui na nossa terra. E Jesus começa a expor a eles a palavra de Deus. Começou a falar, né, de tudo que se cumpriu a seu respeito nas Escrituras. E começou a falar de Moisés, começou a falar dos profetas, tudo que dizia respeito a ele. E lá ele começa a mostrar: olha, o Cristo teria que sofrer mesmo. Ele veio, né, ele começou a desvendar, porque a expectativa do judeu é que Jesus seria somente o Jesus glorificado que nós aguardamos na segunda vinda, né, a segunda vinda de Cristo. Então eles não conseguiam ver o Jesus sofredor, esse Jesus, né, que veio para morrer na cruz. Então Jesus começa a falar com eles e eles não reconhecem. Quando eles chegam no seu destino, na sua casa, eles vão entrar e Jesus faz com que fosse como se fosse passar adiante. Então eles chamam ele, falam: Jesus, né? Na verdade eles não falam Jesus, né? Eles convidam aquele homem para vir entrar na casa deles, para passar a noite com eles. Já está tarde, venha passar a noite com a gente, venha jantar conosco. E eles dão a honra para que ele faça a cerimônia, né? Para que ele dê a bênção. E Jesus, ao partir o pão, né, da sua forma única como ele fazia, quando Jesus parte o pão, eles reconhecem. E aí eles dizem: Jesus. E ele desaparece na frente deles. E aí é quando nós lemos nesse texto, né? E eles falam: porventura o nosso coração não ardia enquanto ele nos expunha as Escrituras. Então, só então eles se dão conta que eles estavam andando com Jesus ao lado deles. Então, algumas coisas para a gente pensar aqui nesta manhã sobre esse texto. Primeiro, eles estavam no caminho errado. Eles estavam fora da vontade de Deus, porque Jesus deu ordens específicas para eles, dizendo: olha só, vocês permaneçam em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Não é para sair de Jerusalém, é para ficar ali. E eles estavam saindo de Jerusalém, eles estavam no caminho errado, eles estavam fora da vontade de Deus. Então a primeira coisa que nos chama a atenção nesse texto é que eles estavam indo na direção errada, mas eles se encontram com Jesus, né, que começa a esclarecer, falando com eles. Essa cidade, Emaús, significa fonte de águas quentes, né?
E a cidade de Jerusalém, o nome Jerusalém significa lugar de paz. Eles estavam trocando, né, a fonte de água viva, que é Jesus, por uma outra fonte. Eles estavam saindo da vontade de Deus, estavam aí decepcionados porque não aconteceu segundo as suas expectativas. E quantas vezes, por não termos as nossas expectativas atendidas, a gente sai da posição que Deus nos mandou estar. Porque nós criamos em nossa mente algo a respeito daquilo, achávamos que fosse ser de uma forma e não foi daquela forma, foi de outra forma. E aí nós deixamos, né, e a fonte verdadeira, e aí nos afastamos da fonte verdadeira, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Segunda coisa, queridos, eles não conheciam Jesus. Andaram com ele, estavam com ele, mas não conheciam Jesus, ao ponto de Jesus caminhar com eles, falar das Escrituras. Então isso mostra que eles andaram com Jesus, mas eles não o conheciam. Eles viram Jesus pregar. Quem sabe era aquela pessoa que na hora da pregação, né, fica intertido com as outras coisas e perde o principal, perde a palavra. Porque enquanto Jesus falava, já era para eles terem reconhecido e pensado: ninguém fala assim, ninguém expõe as Escrituras desta forma. Olha, quando nenhum outro faz, o nosso coração é incendiado dessa maneira. Então eles não reconheceram Jesus pela palavra, pela pregação. E quantas vezes nós perdemos isso? Nós ficamos olhando outras coisas e não reconhecemos Jesus quando estamos recebendo a palavra, porque nós olhamos às vezes o pregador, olhamos a forma como ele faz, e aí, puxa, ele está de gravata, não está de gravata, olha a postura dele, olha essa igreja pintada de preto, de azul, de amarelo, e nós ficamos olhando outras coisas e não percebemos Jesus trazendo a palavra, Jesus se manifestando através da igreja. E aí nós perdemos o principal, que é reconhecer Jesus por sua palavra. Porque uma palavra que vem de Deus, uma palavra consistente, uma palavra bíblica, nós temos que encontrar Jesus na palavra, porque Jesus é a palavra. João descreveu dizendo, né, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Lá na sua carta, né, João também fala assim: olha, nós tocamos na palavra de Deus, nós tocamos nele, o verbo encarnou, ele esteve entre nós, andou entre nós. Então é a pura palavra de Deus. Nós temos que reconhecer Jesus na palavra, encontrá-lo na palavra. O próprio Cristo precisou esclarecer para eles. Ele pegou lá, né, os pergaminhos, pegou lá o que nós chamamos de Velho Testamento, né, ou o judeu chama de Torá, e aí ele foi mostrando: olha, tá vendo, eu estou aqui, ó. Estava aqui, nesse texto, nesse profeta, olha, nesta ação, neste exemplo, né? Quem sabe ele abriu lá o livro de Jonas e mostrou: olha, tá vendo, quando Jonas estava aqui, ele ficou no ventre do peixe. Isso significava, né, que o Filho do Homem ficaria sepultado 3 dias. Tantas passagens que falam a respeito de Jesus. De Gênesis a Apocalipse, a palavra vai revelar Jesus e nós precisamos reconhecer Jesus na palavra. Terceiro ponto, gente, eles não se conheceram. Eles tiveram tempo de andar com Jesus. E andar com Jesus, estar exposto à palavra, também é para nós nos conhecermos, entendermos quem nós somos. A partir de quem Ele é, nós entendemos quem nós somos. A nossa identidade é formada a respeito, ou pela palavra de Deus, ela vai falar a respeito de nós também. Então nós temos que entender, né, quem somos através da palavra. E por isso eles ficaram decepcionados. Eles viajaram, né, viram as coisas num plano muito terreno. Eles não se viram como parte disso. Por isso eles estavam deixando. Quando eles perderam, né, a Jesus, que era a direção, o guia, morreu, eles não entenderam que eles dariam continuidade. Que essa é a proposta de Jesus, por isso, né, que ele tinha que ir para o Pai, para que nós pudéssemos dar continuidade. Pois se Jesus, né, estivesse ainda aqui na terra, nós estaríamos todos lá em torno dele, esperando nele, não deixaríamos ele agir através de nós, e é isso que o Senhor quer fazer.
Então entenda quem você é, qual é a sua parte nesse processo. Você é parte desse reino, você está envolvido nesse reino. Você também é um mensageiro, você é algo ativo no reino. Não é, puxa, se a gente se apoia em alguém, né, essa pessoa desiste, para ou falece, né? A gente acaba desistindo. Quantas pessoas retrocederam na perda, né, de alguém que eles colocaram toda a sua expectativa neles? Então eles também não se conheciam, não sabiam quem eles eram. Quarto ponto, eles ficaram decepcionados, eles estavam decepcionados, e aqui entra totalmente a expectativa. Quando eles começam a falar com Jesus, eles dizem assim: nós achávamos que fosse ele que iria redimir o povo, né? Nós achávamos que Jesus seria um governo que nos tiraria da escravidão romana. Então eles criaram expectativas, e quando nós criamos expectativas, nós estamos assinando um termo de frustração, de decepção, porque ninguém preenche expectativa. Quantos entram, né, num casamento com expectativas que a pessoa criou, que ela nem ao menos compartilhou com seu cônjuge, né, e espera que o outro faça. Ou mesmo num relacionamento de amizade, criamos expectativas, achamos que as pessoas vão agir de uma forma, e quando elas não agem assim, nós ficamos frustrados. A expectativa, né, é algo difícil de atender, porque somente quem criou as expectativas que sabe o que elas são, o que elas representam para ela. Um exemplo disso é Naamã, né, que ele criou uma expectativa. Naamã, leproso, viajou para uma outra nação para ser curado, mas na sua cabeça ele tinha uma expectativa. Ele mesmo declarou: eu achava que o profeta iria sair, ele ia colocar a mão nas feridas, na lepra, invocaria o seu Deus e eu seria curado. E Eliseu nem saiu ao encontro dele, mandou lá o seu servo Geazi só dizer para ele: olha, vai dar 7 mergulhos no Jordão. E por causa da expectativa ele estava perdendo, né, a única esperança que ele tinha de cura, mas por uma expectativa ele ia deixar de ser curado. E quantos, né, por criar expectativas, deixam de ser curados, deixam de ser pessoas saudáveis, porque vivem em função daquilo que elas mesmas criaram em suas mentes. Ainda bem, né, que ele ouviu o seu servo, que disse assim: mas se ele tivesse te pedido uma coisa difícil, você não faria? Ele disse: faria. Ele falou: então, ele te pediu, é tão simples. E ele foi lá, ele ousou obedecer 7 mergulhos, né? E é interessante que somente no 7º mergulho ele foi totalmente curado. Imagine, né, quando você começa a se movimentar na direção que Deus está indo e nada acontece. Foi um mergulho, nada aconteceu. Segundo, 5º mergulho, ele olhava assim e falava: não é possível, eu vou persistir, porque ele estava determinado a cumprir aquilo. Mas 6º mergulho, ele sai e nada. Mas no 7º ele saiu, a Bíblia diz que a pele dele era como de uma criança. Vá até o fim, não retroceda, obedeça ao Senhor, cumpra o seu chamado até o fim, pois no momento certo, né, você vai ver que Deus é Deus e que Ele cumpre, Ele é fiel com as suas promessas, amém? Não ande por expectativas, ande pela verdade. E 5º, para terminar, eles não tinham discernimento. Em algumas versões Jesus vai chamá-los de nécios, né, que significa sem discernimento, pessoa que não consegue discernir. Eles estavam com Jesus e não conseguiram discerni-lo no plano espiritual, somente no plano material. Quando Jesus abençoa o pão, quando Jesus compartilha o pão, eles o reconhecem. Essa era para eles a característica mais forte de Jesus. Jesus não guardou nada para ele, tudo ele compartilhou conosco. E o partir do pão é o maior exemplo disso. Jesus pega o que é dele, ele divide e distribui aos seus discípulos. Por isso que é tão precioso compartilhar. É tão precioso uns aos outros, né? É tão precioso olhar para o outro, porque nós reproduzimos aquilo que Jesus fez.
no plano físico, né, do alimento. Eles reconheceram Jesus no partir do pão, mas não reconheceram no partir do verdadeiro pão, que é a palavra, que Jesus disse, né, eu tenho uma comida que veio da parte do meu Pai. Ele disse que as palavras dele eram alimentos, né, são alimentos. E a gente precisa enxergar esse alimento espiritual. Eles só viram o alimento material e não reconheceram Jesus pelo alimento espiritual. É por isso que se propaga tantas heresias, né? Tantas coisas erradas, porque algumas pessoas têm dificuldade de reconhecer o pão da palavra, o alimento genuíno, e entender o que vem de Jesus e o que não vem de Jesus. Para encerrarmos, né? O que ajudou esses discípulos a se reencontrar? Eles estavam perdidos, indo na direção errada, deixando as promessas, em desobediência a Jesus, que disse para eles ficarem lá. Mas o que ajudou eles encontraram de novo? 3 coisas. Primeira delas, a hospitalidade. Eles convidaram Jesus para entrar na casa deles. Eles chamaram Jesus para dentro da casa. Isso nos lembra o primeiro milagre de Jesus, que foi num casamento, numa festa onde acabou o vinho, mas alguém convidou Jesus e na hora certa Jesus mudou aquela situação que era para ser de frustração, era para eles serem marcados, né? Puxa, uma festa que acabou o vinho no meio, né? Uma festa mal planejada, uma festa que não atendeu às expectativas, uma festa que frustrou. E aí Jesus estava lá para renovar. Quantos perdem a oportunidade de trazer Jesus para dentro do seu casamento, para dentro do seu lar? Porque chega uma hora, queridos, que o vinho acaba. Chega uma hora que as emoções se vão, chega uma hora, né, que a vontade acaba, chega uma hora que a crise vem, e se Jesus não estiver lá para transformar o que sobra, né, a água que não tem sabor, cheiro, cor, e transformar ela de volta em vinho, nós realmente ficaremos vazios. Por isso, tenha sempre Jesus dentro do seu lar, dentro do seu casamento. Deixa Jesus operar milagres dentro da sua casa. Foi a primeira coisa que Jesus disse a Zaqueu: hoje me convém pousar em sua casa. Jesus quer fazer milagres e começar dentro da sua casa. Quando eles trouxeram Jesus para dentro, pois foi ele que disse: eis que eu estou à porta e bato, mas se alguém abrir a porta, eu vou entrar, vou cear com ele e ele comigo. Segunda coisa, eles deixaram, né, ele assumir a posição de anfitrião e celebrar a ceia. Eles deixaram Jesus tomar o lugar de honra, o lugar à mesa, daquele que parte o pão, daquele que abençoa. Eles entenderam que eles estavam diante de alguém que poderia proporcionar para eles, né, uma cerimônia digna, porque eles viram na conversa que o Senhor tinha muito mais conteúdo do que eles, que o seu conhecimento era muito maior do que eles. Por isso que a palavra diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a palavra também diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. Então eles deixaram Jesus no lugar de honra. Jesus entrou na casa, assumiu o lugar de honra, porque às vezes Jesus até entra, né? Nós abrimos para ele, nos convertemos, recebemos Jesus, mas não deixamos ele ter o lugar de honra. Somos nós que queremos conduzir. Você chama Jesus e quer que ele vá no banco do carona. Você não deixa Jesus assumir a direção, tomar as decisões. Por isso eles estavam indo na direção errada, né? Então deixe Jesus entrar e deixe ele assumir o comando. Deixa Jesus conduzir. E por fim, terceira atitude deles, que fizeram com que eles fossem restabelecidos. Eles voltaram para Jerusalém correndo. Diz a palavra que eles naquela mesma noite, 11 quilômetros, né, que eles viajaram, eles retornaram, voltaram para a posição que era deles, voltaram a obedecer, né? Eles falaram assim: puxa, Jesus falou para não sair, corremos de lá para lá de volta. Chegaram lá, eles anunciaram, fortaleceram os irmãos: olha, nós vimos Jesus, ele ressuscitou.
quando nós obedecemos, né? Às vezes a gente fala assim, não vou retroceder não, eu falei uma coisa e eu vou manter a sua palavra. Mantenha a sua palavra, querido, quando ela estiver na direção certa. Mas se é uma palavra que te deu, que te tirou da posição, não tem problema em assumir e dizer, não, eu errei, eu falei sem consciência, eu falei aquilo no meu ímpeto, olha, eu falei errado, não, eu me arrependo do que eu falei. E tem gente que não volta atrás, né, que diz, não me arrependo de nada que eu fiz, sendo que o evangelho que nós vivemos é o evangelho do arrependimento. Não tem problema voltar atrás, dar um passo, dois atrás e dizer, não, eu errei. Mas você afirmou, eu afirmei, mas eu estava sem conhecimento. Eu falei algo que eu desconhecia, falei como um louco. Eu me arrependo, eu volto sim, posso voltar atrás. Por isso que o evangelho é pregado a partir do arrependimento. Se você tomou uma decisão errada, não fique aí orgulhoso. Não, mas como é que eu vou voltar atrás? Queridos, é melhor voltar atrás do que perecer fora da vontade de Deus. Se você tomou uma atitude que te tirou da vontade, do propósito de Deus, não tenha medo de dizer, olha, eu errei, gente, eu voltei aqui. Engole o orgulho, né, como nós falamos, e volta ao seu lugar, à posição que Deus te colocou. Eles fizeram isso e voltaram a experimentar, a viver o plano perfeito de Deus. Eu creio que é isso que Deus tem para a minha e para a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar nesta manhã. Pai querido, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta manhã, pela tua palavra, Senhor, que chegou ao nosso coração, nos despertando, Senhor, para deixar o Senhor entrar, deixar o Senhor assumir o controle e deixar o Senhor mudar, Pai. Não nos preocupamos, ó Pai, quando o Senhor está no controle. Ó Deus, quando o Senhor está no controle, a ansiedade se vai, o medo se vai, porque sabemos que vamos na direção certa. Ó Deus, se tomamos uma atitude, Pai, ó Deus, que nos levou para fora da sua vontade, nós nos arrependemos e podemos retroceder, voltar ao nosso lugar, que é no centro da tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe nesse dia. Deus esteja ao seu lado, o Senhor esteja conduzindo a sua vida em nome de Jesus. Se as suas expectativas não foram atendidas, abandone elas, fique com a verdade, deixe Jesus assumir o controle.